students, my name is Camila. Olá, alunos, meu nome é Camila. E na aula de hoje nós iremos aprender sobre as prepositions, que são as preposições em inglês. A função das preposições é relacionar as palavras em uma frase, ok? Elas existem, né? Muitas preposições em inglês. Elas podem ser de tempo, de lugar, de movimento, de maneira, de recurso, de posse, de medida e também podem vir, né, junto aos verbos. Nós temos aí, né, na imagem as prepositions, as preposições in, on e at, que são preposições utilizadas para fazer referência principalmente ao tempo e lugar, né? Nós temos aí ao lado as prepositions of time, tempo. O in, por exemplo, nós utilizamos para falar sobre decades, né? Years, months, décadas, anos, meses. Nós também utilizamos o on para falar de time, né? De tempo, sobre days, dates, weekend, no caso dias, data, fim de semana. Nós temos também o at, né? Em preposição de tempo, e nós vamos falar sobre o time, né? O tempo mesmo, no caso, os horários. Prepositions of places, no caso, preposições de lugares. O in, nós vamos falar sobre countries, cities and neighborhoods, no caso, países, cidades e bairros. O on, nós iremos falar sobre streets and avenues, no caso, ruas e avenidas. E o at, nós vamos falar sobre addresses e places, no caso, endereços e lugares. A preposition in, a preposição in, ela é utilizada para indicar tempo e lugar. O significado dela vai depender do contexto, né, em que ela estiver aplicada, podendo ser, por exemplo, dentro de, em, de, no e na. Nós temos aí na imagem, né, um exemplo do uso do in, né, que no caso, se for uma preposição de time, de tempo, nós iremos falar sobre century, decades, years, months e weeks. No caso, séculos, décadas, anos, meses e semanas, ok? A frase é I was born in 1982, né? Eu nasci em 1982. Nós temos o in aí, né, que indica o tempo, né, no caso, o ano em que a pessoa nasceu. E em location, no caso de localização, né, o in, ele vai ser falado com country, century e neighborhood. No caso, país, cidade e bairro. Nós temos ali um exemplo, né, de frase I live in Rio de Janeiro, né? Eu moro no Rio de Janeiro, em que o in está servindo ali para indicar a localização, ok? Preposition in, ela também, né, vai indicar tempo, como a gente já viu na indicação anterior. No que diz respeito ao tempo, nós podemos dizer que in é utilizado para indicar períodos de tempos mais longos e menos definidos, como, por exemplo, uma parte do dia, um mês ou um ano, né, etc. Na preposition in, né, na preposição in, nós iremos ter alguns exemplos. No primeiro, nós vamos falar sobre parte do dia, né, que nós temos aí a frase in the afternoon, de tarde. Por exemplo, I study English in the afternoon. Eu estudo inglês de tarde. Nós temos também a indicação de um ano, né? In 1999, no caso, em 1999. She was born in 1999. Ela nasceu em 1999. Indicação de um mês, por exemplo, em junho, né? Nós temos a frase His birthday is in June. O aniversário dele é em junho. E estação do ano, nós temos ali in the winter, no inverno. E nós temos a frase We love to travel in the winter. Nós amamos ou adoramos, né, viajar no inverno. Nós temos ali uma atenção, né? Quando a parte do dia for à noite, utiliza-se at e não in. Como, por exemplo, the show will be at night. O show será à noite, ok? Essa vai ser uma das exceções. Na preposition in, nós temos indicação de lugar, né? Ao fazer uma referência a um lugar, nós devemos utilizar a preposição in
quando falarmos de locais menores, como cidades, países, estados ou parte de uma casa, né, etc. Preposition in, nós temos exemplos, né, por exemplo, de cidade, em Rio de Janeiro, né, no Rio de Janeiro. Por exemplo, a frase they live in Rio de Janeiro, em que o in, né, está indicando que eles moram no Rio de Janeiro, ok? Sobre país, nós podemos falar in Brazil, ou no Brasil, ok? Nós temos a frase he has a company in Brazil. Ele tem uma empresa no Brasil. Lembrem também que Brasil em inglês se escreve com Z, tá? Diferente do nosso Brasil que se escreve com a letra S, tá? Parte da casa, in the living room, na sala, nós temos ali a frase we prefer to watch TV in the living room. Nós preferimos assistir TV na sala. A preposition on, né, ela é uma preposição utilizada para fazer referência principalmente a datas e dias específicos, né, e a superfícies de locais. Os significados dela podem variar, né, ser diferentes. Por exemplo, entre, sobre, em cima de, acima de, em, o, no e na. Ok? Nós temos ali ao lado um exemplo, né, de frase em inglês, preposition on. Sobre time, que é o tempo, nós iremos utilizar em days e weekend, no caso dias e fins de semana, né? E a frase que tem lá indicando, né, o tempo é my party is on Saturday, né? A minha festa é no sábado. Ainda com o on, nós podemos falar sobre location, que é localização, que nós podemos falar sobre street, avenue e road. No caso, rua, avenida e, né, via ou rua. Por exemplo, nós temos ali a frase I live on Main Street. Eu moro na rua principal, ok? Ainda com a preposition on, ela pode ser uma indicação de tempo, né, como a gente já viu. Vejamos alguns exemplos de uso da preposição on para fazer referência a datas e dias específicos. Nós temos ali on October 6, no dia 6 de outubro, né? E uma frase completa com essa frase seria My mother's birthday is on October 6. O aniversário da minha mãe é no dia 6 de outubro, ok? Um dia específico, on Fridays, às sextas-feiras, né? Nós temos ali the boy plays soccer on Fridays, né? Os meninos jogam futebol às sextas-feiras. A preposition on, nós temos ali, observe o uso da preposição on para fazer referência a superfícies de locais. Por exemplo, the fruits are on the table. As frutas estão em cima da mesa. E nós temos the book is on the shelf. O livro está na prateleira. Nós temos ali também uma observação, né? Nós também utilizamos a preposição on com alguns meios eletrônicos. Por exemplo, on the phone, ao telefone, on the internet, na internet, e com alguns meios de transporte público. Por exemplo, on the bus, no ônibus, on the plane, no avião, e on the subway, que é o metrô, né? Dependendo da região em que você mora, se tiver ou não metrô, né? On the subway. A preposition at é uma preposição utilizada em expressões que indicam horários, momentos e locais específicos. Dependendo do contexto em que se insere, ela pode também, né, significar as, em, na e no. A preposition at, ela indica tempo, né? Vamos ver abaixo algumas exemplos de frases que irão falar sobre essa preposição at. Nós temos the meeting will begin at 10 a.m. A reunião vai começar às 10 horas da manhã. Our flight arrived at 9 o'clock. O nosso voo chegou às 9 horas. Preposition at, nós temos ali indicação de lugar. My brother is at home. O meu irmão está em casa. Nós temos também we had lunch at school yesterday.
Nós almoçamos na escola ontem. More prepositions, nós temos mais preposições de lugar, né? Sem ser o in, on e with, que nós aprendemos na aula de hoje, ok? O above, nós temos acima de, mais alto que, né? Significa isso, ok? Acima de, mais alto do que ou sobre. E nós temos um exemplo de frase: The plane is above the clouds. O avião está sobre as nuvens. Nós temos o below, que significa abaixo de. E um exemplo de frase: Look at the sentence below. Olhe a frase abaixo. Nós temos o over, que significa acima de ou sobre, né? Que indica o movimento. Por exemplo, The cat jumped over the dog. O gato pulou por cima do cão, né? E under, embaixo de ou debaixo de, nós temos um exemplo de frase: The cat is under the table. O gato está debaixo da mesa. Mais preposições nós temos in front of, que significa na frente de, né? Nós temos um exemplo: There is a bus stop in front of the school. Tem um ponto de ônibus na frente da escola. Nós temos também o next to, que significa próximo de, ao lado de. E o exemplo é: The school is next to the park. A escola é perto ou ao lado do parque. E nós temos também beside, que significa ao lado de. E nós temos o exemplo: The school is beside the park, né? A escola é ao lado do parque. E nós temos o behind, que significa atrás. The cat is behind the sofa. O gato está atrás do sofá. Mais preposições nós temos after, que significa depois, né? Do evento na linha do tempo. Por exemplo, I have an appointment after lunch. Eu tenho um compromisso depois do almoço. Nós temos o before, né? Que é antes de outro evento da linha do tempo. Nós temos I wake up before 6 a.m. Né? Eu acordo antes de 6 da manhã. Nós temos o ago para indicar quanto tempo outro evento ocorreu no passado, né? Por exemplo, I got married 2 years ago. Eu me casei ou casei-me 2 anos atrás. Nós temos o since, que é para indicar um ponto de partida no passado, ok? I have lived here since 2002, né? Eu moro aqui desde 2002. Nós temos o by, que é para indicar um evento que não ultrapasse um determinado tempo. Por exemplo, finish the report by Monday. Termine o relatório até segunda. Agora nós iremos fazer o nosso momento de exercitar, né? O exercitando. Nós iremos para a primeira questão, ok? Qual a função das preposições? Nós vimos aí durante a aula, né, que nós falamos bastante preposições. Qual é a função delas? Nós temos: as preposições são palavras cuja função é relacionar 2 ou mais termos de uma oração, ok? Gente, a nossa aula por hoje foi finalizada, né? Acessem a plataforma Eduque para mais informações, mais atividades, ok? Bye bye, see you next class.